Chegamos! Hoje chegamos com um vídeo que é um fuzuê que está acontecendo no Trinha. Pois é, gente. Exatamente, meu povo, meu povo, meu povo. Gente. Então, hoje eu trago para vocês a treta do momento, o problema do momento, que é o novo meme brasileiro. O Brasil apelidou muito carinhosamente Portugal de a Guiana brasileira. Exatamente. Mas sabe quem não gostou? Os portugueses. Pois muito que bem, os gajos não gostaram nada desse apelido. E muita gente resolveu vir falar a respeito disso. Eu até que achei um apelido muito simpático, né? Mas parece que com eles nem por isso. Uma moça fez um vídeo em que ela dá um pequeno chilique sobre esse apelido. Primeiro a gente vê o vídeo, depois a gente vai desenrolando. Guiana brasileira? Guiana brasileira? Para a vossa excelentíssima informação, Guiana é um país na América do Sul. Nós não sabíamos que Guiana é um país na América do Sul. Vocês sabiam, gente, que Guiana é um país na América do Sul? Olha, quanto conhecimento, hein? Bem pertinho do Brasil. Não somos nós. Isto aqui é Portugal. Primeiro foi o meme do ouro. Roubámos o ouro. Depois surgiu que falamos um português arcaico. Um português pré-histórico. E agora somos uma Guiana. Uma coisa é certa, vocês têm criatividade nos memes. Mas nós não somos uma Guiana. São uma Guiana sim. Vamos colocar? Vamos combinar? São uma Guiana sim. Primeiro, nós fomos com essa história, essa falácia de que Portugal roubou o ouro do Brasil. Aliás, enquanto professora, eu quero que a gente faça uma combinação aqui. Não roubaram só o ouro. Teve muito mais. Roubaram o ouro, roubaram para o Brasil, fizeram o nosso país se tornar um país de escravos. Mandaram para cá muita gente que não era benquista, bem tida em Portugal, fora todas as outras explorações. Chacinaram os índios. Tem muita coisa que a gente nem fala sobre Portugal. E se a gente for falar, acho que vocês vão ficar chateados, vocês vão ficar chateadinhos, sabe? Então, realmente, parem de falar que Portugal pegou o ouro do Brasil. Quando vocês forem falar, fala a coisa direito. Fala Portugal pegou o ouro para o Brasil e muito mais, tá? Então, assim, a Nocas veio e fez esse vídeo. Antes de tudo, eu quero te dizer que ela é a Nocas e eu sou a Mari. Pois muito que bem, meus amigos. Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Já curtiu? Se não curtiu, já curte agora, que senão depois vocês esquecem, tá bom? Porque eu sei muito bem como é que vocês são aí do outro lado. Vocês sempre esquecem. Coloca um comentário aqui. Já tinha ouvido falar nessa história de Guiana brasileira? Pois é. Tem mais um monte de apelidos aí que os brasileiros colocaram em Portugal. Todo esse vídeo dela, essa revolta, vem a partir de um outro que a gente vai assistir daqui a pouquinho. Mas antes de mais nada, a gente precisa lembrar que quem foi o grande modificador dessa história foi o Lucas Neto. Isso, é porque eu sempre esqueço o nome do Lucas. O Lucas Neto, com aqueles vídeos, né, para as crianças, ele começou a ser inserido em Portugal. E aí as crianças passaram a reproduzir o nosso modo de falar, o nosso português brasileiro, e passaram a falar como a gente fala aqui. Inclusive, isso é um tipo de uma brincadeira que rola muito lá. Vamos falar português como os portugueses ou vamos falar português como os brasileiros. Se o português de Portugal é arcaico, não sei dizer, mas talvez seja um português um pouco mais centrado na gramática, isso com toda certeza. Essa grande modificação vem, então, a partir do momento de que o Lucas traz esses vídeos, as crianças começam a reproduzir e passam a utilizar a maneira que a gente fala, inclusive na sala de aula, o que deu um bafafá danado. Mas
foi esta rapariga que fez um vídeo sobre a Guiana brasileira na Europa e que tá dando o bafafá. Pelo menos é assim que os brasileiros estão chamando Portugal agora. Aqui, literalmente, a gente encontra tudo do Brasil. Restaurante brasileiro, manicure brasileira, cabeleireiro brasileiro, comida brasileira. E eu já vou logo avisando que não fui eu que criei isso. Já tô até vendo fake news. Influenciadora brasileira nomeia o quintal da Espanha de Guiana brasileira. Ui, achei puxado. Quintal da Espanha? Pra quem já estudou história, também tá sabendo. Quando tudo começa lá, era a Espanha que era pequenininha e Portugal era grandão. Mas aí, por uma luta, outra luta, uma guerra, outra guerra, uma guerra, outra guerra, a Espanha foi comendo Portugal pelas beiradas e pelo centro. Portanto, hoje, uma boa parte do que antes era Portugal é Espanha, o quintal. A cultura brasileira aqui é muito forte. E essa discussão entre brasileiros e portugueses não vem do nada, é de muito tempo. E eu nem tô falando do ouro e afim. A questão é que o imigrante brasileiro que vive aqui em Portugal até se legalizar come o pão que o Pedro Álvares Cabral amassou. Como é que tá a vida do imigrante pra ti? Bem complicado. E existem até relatos de brasileiros que sofrem xenofobia no processo de legalização. Não tá já gostar, então volta pra tua terra, pois essa é clássica. Guiana brasileira. Não é engraçado? Eu acho que muita gente não sabe que o sistema que é arcaico, é tudo feito na Idade da Pedra. Não, isso é uma grande verdade, né? Hoje, a gente tem uma quantidade grande de brasileiros que moram em Portugal. Inclusive, as últimas eleições portuguesas tinha, sim, um partido político lá que prometia limpar Portugal dessa quantidade de brasileiro que estava por lá. Um partido político um pouco mais arraigado ali à extrema-direita. Não venceram, mas a proposta permanece. Tem muita gente, inclusive brasileiros, que acham que isso é uma ótima ideia. E a gente sabe que a xenofobia lá para cima de quem é brasileiro é grande, sim. A xenofobia lá é imensa. Se é brasileiro, tá em Portugal, vou falar porque eu fui lá, tá, gente? Não tô falando pelo cu, não. Tô falando porque eu fui e vi isso. Se você é homem, você é colocado como bandido. Se você é mulher, te colocam como Burocracia para qualquer coisa. Uma certidão, por exemplo, pode levar meses para ficar pronto. Boatos que Pedro Álvares Cabral espera pela sua certidão até hoje. Outra coisa que talvez tu não sabia, que tem muitos imigrantes aqui vivendo nas ruas por diversos motivos. Porque essa realidade que tem aqui na Europa afeta mais os imigrantes do que o próprio europeu. Mas ser um imigrante tem seu lado bom, até porque se fosse tão ruim, a gente não saía do nosso Brasil para vir para cá pro Little Brasil. Parece que a gente tá tipo na 25 de março, mas não, isso daqui é Portugal. Where are you from? From Bangladesh. Foi feito aqui em Portugal? Portugal, so yeah. Thank you, Bangladesh, thank you. Ele não sabe falar português e também não sabe falar inglês, mas eu gostei de chapéu. Agora me fala onde é que tu encontra um pagode e uma caipirinha com cachaça aqui na Europa. Só aqui em Portugal, na Guiana brasileira. Tu já ouviu falar da faixa de Gajos, que é a capital da Guiana brasileira? Quem não pagode? Pagode do bom, com caipirinha feita com cachaça. Vocês já sabem, né? É só vocês irem para Portugal, porque parece que lá tem a terra dos gajos, a capital. Lá tem isso e tem muito mais. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí agora a gente tem uma garota, Bruna Filipa. A Bruna, ela falou um pouquinho sobre o ponto de vista dela sendo uma portuguesa. Será que a gente consegue concordar, gente? Eu acho tão complicado concordar com essa galera. Acho puxado demais. Não sei vocês, mas o meu TikTok só tem isso da Guiana brasileira. São vídeos de portugueses que me aparecem, português a dançar, português a falar, português a gravarem uma paisagem de Portugal. Eu vou ver os comentários, não é? Porque é a vida do nosso país. E só tenho bem Guiana brasileira, Guiana brasileira. E tipo, isso não me incomoda. Agora, os comentários do tipo, aquele português antigo, desatualizado, nós agora já instauramos o nosso brasileiro no país e toda a gente fala brasileiro. Ou então, Portugal é uma favela que foi anexada para o nosso Brasil. Eu fico com vergonha alheia. Porque eu sou imigrante na Bélgica atualmente. Eu
também ficaria com muita vergonha, principalmente se eu fosse uma pessoa que morasse numa comunidade. Por favor, não venham dizer que Portugal é uma favela, porque a favela vai ficar muito chateada com isso. Pera lá, nem tanto assim, vocês estão exagerando. Não vamos fazer isso com o pessoal da comunidade, não. Que o pessoal da favela é um pessoal gente boa. É um pessoal que muitas das vezes é acolhedor, tá certo? Não vem com essa história, não. Pode parar. Concordo com você, ô Bruna. Eu também ficaria muito chateada se eu morasse lá na comunidade e estivessem comparando a comunidade com Portugal. Que palhaçada que é essa? Eu, hein? Aí ela fala, né, que ela é imigrante na Bélgica. Porque, vocês sabem, vocês fazem ideia de por que os portugueses estão saindo de Portugal e indo para outros países? Porque Portugal tem o salário mais baixo da Europa. É, meus amores, meus amores. Portugal está aí, arrotando caviar e comendo salsicha. Tá bom? É pouco ou quer mais? Se os portugueses pegassem e começassem também a fazer isso com a Bélgica, eu ia estar numa vergonha que eu nem ia saber onde eu ia enfiar a cara. Para ser muito clara, eu amo os brasileiros. Ainda bem que temos muito brasileiro em Portugal e que a cultura deles está lá, porque é muito fixe. Só que assim, essas atitudes só geram mais conflitos. Vou traduzir para vocês, tá? Porque como ela tá falando em português arcaico, fish é divertido, tá bom? Legal. Sincera, para os brasileiros que também não moram aqui em Portugal, os brasileiros são mal vistos fora. Gente, perguntem a BRs que estão aqui fora. Eles vão te dizer se não queres acreditar nos portugueses. Mas assim, os brasileiros são vistos como mal educados, que passam a perna, desrespeitosos. Claro que tem a parte positiva, é a gente alegre, a gente a festa, são pessoas abertas, claro que sim. Mas é uma visão muito negativa e eu acho que esse tipo de comportamento só vai acentuar ainda mais essa situação. Agora um parênteses, tem muitas brincadeiras que... Falou a representação viva da educação. A representação viva. Ai, gente, vocês precisavam ter o prazer de conhecer os portugueses lá, sabe? Se um dia você tiver uma oportunidade, vai, mas vai pouco tempo. Aproveita que a Europa é facinha da gente ir de um lugar para o outro. Passa lá, assim, só para tomar um café mesmo. Depois, ó, rapa fora. Pelo amor de Deus, é um pessoal grosso, é um pessoal mal educado, sim. E aí vem falar que a gente é que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. Ah, tá bom, né? O senhor Manuel da padaria. Então vai ser todo português, vai ser o Manuel da padaria, já que todo brasileiro tem que ser desrespeitoso. É muito estereótipo, é muita xenofobia. Eu mesmo não entendo porque a galera insiste. Gente, o mundo é grande. Vocês querem mudar para algum lugar? Quer mudar para algum lugar? Muda para um lugar legal. Muda para um lugar fixe. Que não é peixe, tá? Que eu achava que era quando eu fui lá. Não entendia isso. Os brasileiros fazem aqui na internet, até a picar, a atiçar os portugueses, que eu acho muito engraçado, porque tem muito português que leva tudo muito a sério e aí fica lá a escrever textão, argumento. Ainda bem que ela não leva muito a sério. É um meme e ela vem para poder pagar um pau desse tamanho, falar um monte de coisa, fazer toda essa reclamação. Daqui a pouco ela escreve em nota e registra no cartório, mas ela não tá levando isso a sério. Não sendo que é uma brincadeira, eu acho mesmo muito engraçado. Só que assim, nesta questão aqui da Guiana, realmente tem muito comentário desrespeitoso, porque falar mal da língua do povo que te acolheu, isso para os brasileiros que estão em Portugal, falar mal da língua do povo que te acolheu, falar mal do português, falar mal do país, a comparar com favela, isso é muito falta de respeito. Eu comentei num vídeo desse aí que apareceu e acho bom frisar aqui que tem muito BR que vai ser muito bem recebido em Portugal, de braços abertos, assim como eu e a minha família já recebemos e ajudámos como se fosse pessoa da família a troco de zero, porque é ajuda, é do coração. Como tem muito brasileiro que vai estar muito mal em Portugal e vai-se embora falar mal do país. Porquê? Eu acho que quando tu vais para um país, tu recebes aquilo que tu exalas. Então é assim... Bora exalar mais respeito, mais empatia, mais amor. Mas tem português que foi mal educado comigo. Eu não acho, sinceramente, que responder na mesma moeda
seja o certo, porque às vezes o português ele teve uma má experiência. Eu acho que é certo sim. Você foi em Portugal, o português foi mal educado com você, seja mal educado com ele também. Foda-se. Ó que legal. Aí a gente tem que tolerar, mas eles não podem. Um meme já vem todo mundo armado. E às vezes nem pelo meme, porque no caso do Lucas Neto, quando ele começou a fazer os vídeos, e eram vídeos super divertidinhos, engraçadinhos, porque quem já viu os vídeos do Lucas sabe que eles chegam a ser vídeos até meio bobinhos, porque eles são realmente bem infantis. E vieram com um monte de pedra pra cima dele, como se ele estivesse ensinando coisas pavorosas para aquelas crianças. Mas a gente não, vamos ser todo mundo educado, não vamos comparar Portugal à favela. Não levando em consideração, a gata não leva em consideração que as pessoas da favela também merecem respeito. Então os portugueses, na concepção dela, merecem respeito, mas os brasileiros não merecem respeito. As pessoas que moram na comunidade não merecem respeito. Aí fica difícil, gata, da gente não ficar puta com você, sabe? Fica muito complicado. Você tá sendo muito bonita, você tá sendo muito fixe, mas ó... Com um brasileiro, assim como um brasileiro teve uma má experiência com o português, e se a gente continuar a alimentar essa situação, já era. Vamos para a terceira Guerra Mundial, vamos embora. Vamos para a Terceira Guerra Mundial, porque dessa vez somos nós que estamos batendo neles. Quando foram eles para poder anarquizar o nosso país, badernar, acabar com o nosso país, acabar com os índios, acabar com a mata, acabar com o ouro, acabar com tudo, aí não tem problema não, gente. Mas agora que a gente entra lá e nós estamos mudando a estrutura gramatical, porque eu não sei se ela sabe, mas a língua é viva. E tudo que é vivo é passível de mudança. A língua é viva. É isso que está acontecendo com vocês que moram aí em Portugal. Vocês estão sofrendo uma influência que é global, é uma influência do mundo. O Brasil é muito maior do que Portugal. E logo vocês querem, sabe o quê? Vocês querem que a gente que está aqui no Brasil assista vocês. Então, mais uma vez, vocês querem influenciar a gente. Só que aí o jogo virou, galerinha. O jogo virou. Meme Guiana brasileira irrita portugueses nas redes sociais. Isso não é brincadeira. Em vídeos, portugueses afirmam que piada pode passar dos limites e gerar mais conflitos. Nos comentários, brasileiros respondem com mais memes e citam discriminação sofrida em Portugal. Eu já tinha falado sobre isso em outros vídeos. Como o humor dos brasileiros é uma forma de arma histórica apontada contra o histórico de violência, roubo e escravidão que Portugal havia deixado aqui no Brasil nos séculos anteriores. Afinal, a gente ainda vive em um país que reverbera capitanias hereditárias, bandeirantes. Aí o rapaz colocou aqui, ó, é da música do Rapa, né? Todo camburão tem um pouco de navio negreiro, fazendo uma alusão ao fato de que os navios negreiros traziam os negros escravizados da África e que os camburões das polícias, muitas das vezes, acreditam ter sobre esse povo o mesmo poder que os colonizadores portugueses acreditavam ter. O poder de sequestrar, o poder de machucar e o poder de... Entenderam, né? Antes casas grandes e senzalas. A história não se reinicia do zero quando se assina um papel escrito independência. Então esse humor que chama por... E assim, um último detalhe, porque assim, tá difícil não ficar puta hoje, tá muito complicado pra mim, muito complicado, que eu me lembro que a sobrinha da minha amiga, ela foi convidada a se retirar da sala de aula em Portugal, em Lisboa, na aula de história, porque ela fez uma comparação e ela explicou que no Brasil as aulas de histórias não endeusavam os portugueses, porque lá eles são tidos como grandes e enormes heróis que construíram o país que nós estamos, tá certo? Eles são os nossos salvadores. Portugal de faixa de gajos, ou diz que vai renomear Lisboa de Vitória da Reconquista, funciona como uma espécie de ferramenta anticolonizadora, em que os que vêm de um país maltratado tiram sarro da cara daqueles que vêm de um país que usufruiu durante séculos e até hoje usufrui de roubo colonial. Então, dado o processo ainda em curso da colonização da Guiana brasileira, um processo meio lento, afinal nós não somos selvagens,
selvagens, que chegam em uma nova terra matando todo mundo e impondo a nossa religião e os nossos costumes. Falta ainda aos guiano-brasileiros que se irritam com as piadas o típico conhecimento, o típico traquejo brasileiro de que se pegar A é pior. Não há nada que piore mais a quantidade e a qualidade das piadas do que ficar putinho. Falta a eles essa manha. Mas enfim, se estiveres a chorar, mandas áudio pelos seus telemóveis. Exatamente, porque a gente sabe, se tem um negócio que a gente aprende na escola, é que se de botarem um apelido, se achou ruim, ele vai pegar. É isso mesmo. E é por isso que o apelido de Guiana Brasileira pegou tanto em Portugal. E eu espero que não deixe de rolar. Eu espero que o apelido fique aí, que a gente possa chegar no aeroporto e falar, me vê aí uma passagem para eu poder ir para Guiana Brasileira. Popularizar. É isso que eu tô querendo, viu? Eu sou pela briga. Nesse caso, eu sou muito pela briga. Ficou até aqui comigo? Saiu um pouco do meu ritmo calmo e tranquilo de ser a mineira? Pois é porque hoje eu me enfureci. Talvez no próximo eu esteja mais tranquila. Vem conferir, tá certo? Quero te agradecer. Quem ficou aqui comigo, do começo até o fim. Pegou na metade? Pega outro vídeo também pra você ver. Tem um monte de vídeo pra vocês verem aí, tá bom? Quero te pedir novamente, não curtiu esse vídeo? Curte agora. Coloca um comentário. Eu adoro responder os comentários de vocês. Compartilha esse vídeo. Conhece algum português? Manda pra ele. Vamos provocar, gente. Vamos provocar. Vamos ver se a Terceira Guerra Mundial vem por causa de um meme mesmo, já que eles estão achando que pode botar em cima da gente. Vamos botar em cima deles, pode ser? Um grande beijo pra você que ficou até aqui. Eu agradeço muito, muito, muito. E vamos embora. Partiu? Partiu pra cima da Guiana Brasileira. Tchau, gente!